Joseph Mengele é um nome que durante décadas provoca medo e repulsa até mesmo entre pesquisadores dos crimes nazistas. Ele foi chamado de Doutor da Morte, não por lendas ou exageros, mas pelas decisões reais que tomava todos os dias, de pé na plataforma do campo de concentração de Auschwitz. Ele não era um guarda e não era um soldado. Ele era um médico. Um homem com formação médica, destinado a salvar vidas, mas que, em vez disso, decidia quem morreria imediatamente e quem se tornaria parte de experimentos. Um único movimento de sua mão era suficiente para determinar o destino de uma família inteira. Mengele não se interessava por interrogatórios nem por punições, mas pelo corpo humano, especialmente pelos corpos de crianças, gêmeos e pessoas com diferenças físicas. Ele chamava isso de ciência, embora o resultado fossem mutilações, sofrimento e morte. O mais perturbador nessa história não é apenas a escala da crueldade, mas o fato de tudo acontecer abertamente, dentro de um sistema oficial, com o consentimento silencioso da liderança e dos colegas. Mengele não se escondia no campo. Ele fazia parte dele. Esta é uma história sobre um médico que se tornou um símbolo do mal e sobre um sistema que tornou isso possível. Sejam bem-vindos ao canal Thomas George. Hoje será assustador, repulsivo e chocante. Aproveitem o vídeo. Antes da guerra, Joseph Mengele não era nem um excluído nem um radical à margem da sociedade. Ele nasceu em 1911 em uma família abastada da Baviera. Seu pai era proprietário de uma empresa bem-sucedida de fabricação de máquinas agrícolas. A família tinha dinheiro, conexões e status social. Mengele cresceu em um ambiente onde educação e carreira eram vistas como norma, não como exceção. Ele foi um estudante talentoso e definiu seu caminho muito cedo. Mengele estudou medicina e antropologia, frequentando as universidades de Munique, Viena e Frankfurt. Em 1935, defendeu sua tese de doutorado em antropologia e, posteriormente, obteve também o título de doutor em medicina. Não eram diplomas meramente formais. Ele realmente atuava no meio acadêmico, publicava trabalhos e contava com boas recomendações. Uma influência decisiva sobre ele foi seu orientador científico, Ottmar von Verschuer, um dos principais especialistas alemães em genética e higiene racial. Foi nesse contexto acadêmico que Mengele assimilou ideias sobre hereditariedade, seleção racial e o chamado valor biológico do ser humano. Essas visões não eram consideradas marginais. Eram ativamente apoiadas por parte da elite científica e política da Alemanha dos anos 1930. Em 1937, Mengele ingressou no Partido Nazista e, mais tarde, na SS. Não foi um passo forçado. Para um jovem médico, isso significava perspectivas de carreira, acesso a recursos e a possibilidade de realizar pesquisas sem restrições éticas. Ele não era um ideólogo fanático vindo das ruas. Era parte de um sistema que unia ciência, poder e teoria racial. Antes do início da guerra, Mengele parecia um representante típico da intelectualidade alemã de sua época. Disciplinado, ambicioso e convicto de sua própria missão. Não havia nada em sua formação ou em sua carreira que, por si só, conduzisse automaticamente a crimes em massa. É justamente por isso que seu percurso posterior é tão importante de compreender. Ele mostra como uma pessoa com diplomas, intelecto e perspectivas pode se tornar um instrumento do mal sistêmico sem ultrapassar os limites do que é considerado normal. Durante a guerra, Joseph Mengele chega a um lugar onde seus conhecimentos e ambições passam a ter uma liberdade quase ilimitada. Em 1943, ele é enviado ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, como médico das SS. Formalmente, suas funções não diferiam das dos outros médicos: exames médicos, controle das condições sanitárias e participação nas seleções. Mas muito rapidamente fica claro que Mengele usa essa posição de uma maneira completamente diferente. Na plataforma de Auschwitz, ele realizava as seleções pessoalmente. Testemunhas relataram repetidas vezes que ele aparecia bem vestido, cuidadosamente arrumado, muitas vezes com um uniforme impecável, às vezes até sorrindo. Ele não tinha pressa. Observava as pessoas com atenção. Parava, fazia perguntas e podia levar alguém para o lado. Não para salvar, mas para determinar seu valor. Com um simples movimento da mão, decidia quem seria enviado ao trabalho forçado e quem iria diretamente para as câmaras de gás.
Segundo estimativas de historiadores, dezenas de milhares de pessoas passaram por suas seleções. Mengele demonstrava um interesse especial por gêmeos. Quando crianças gêmeas apareciam na plataforma, eram separadas de suas famílias. Na maioria dos casos, os pais eram assassinados imediatamente. As crianças eram levadas para barracões, onde começava uma outra vida, a vida de cobaias humanas. Mengele visitava essas crianças pessoalmente, conversava com elas e lhes trazia doces, criando uma ilusão de segurança. Isso não era um comportamento casual, era um método. Os experimentos incluíam a infecção deliberada com doenças, transfusões de sangue entre gêmeos sem considerar compatibilidade, mutilações intencionais e amputações sem anestesia. Mengele media as reações do corpo, registrava a dor e observava a morte. Se um dos gêmeos morria, o outro frequentemente era morto de forma deliberada para que seus órgãos pudessem ser comparados durante a autópsia. Essas autópsias eram realizadas pelo próprio Mengele ou sob seu controle direto. Outro foco importante eram os experimentos com crianças que apresentavam características físicas incomuns, como anões, pessoas com defeitos congênitos, além de mulheres grávidas. Testemunhos de prisioneiros e investigações realizadas após a guerra confirmam que Mengele realizou esterilizações, injeções de substâncias químicas em órgãos internos e tentativas de mudar a cor dos olhos por meio da injeção direta de corantes no globo ocular. O resultado, com frequência, era cegueira, septicemia ou morte. O mais importante é que essas ações não foram consequência de ordens vindas de cima. Outros médicos das SS não escondiam o fato de que Mengele ia muito além das instruções oficiais. Ele próprio formulava hipóteses, escolhia o material e decidia quando um experimento estava concluído. Segundo relatos de colegas, ele obtinha prazer não apenas nos resultados, mas no próprio processo de controlar a vida humana. No campo, até os guardas tinham medo dele. Os prisioneiros o chamavam de Anjo da Morte, não por exagero, mas por previsibilidade. Se Mengele se interessasse por alguém, quase sempre isso terminava em morte. Ele não agia por impulsos emocionais. Sua crueldade era metódica, fria e repetitiva. Exatamente o que distingue o sadismo da violência caótica. Do ponto de vista científico, esses experimentos não tinham qualquer valor. Não atendiam a padrões de pesquisa, não possuíam grupos de controle e se baseavam em teorias raciais enviesadas. Mas isso não tinha importância para Mengele. Auschwitz era, para ele, um laboratório ideal, um lugar onde não existiam ética, punição ou limites. É exatamente ali que o médico com diplomas e recomendações deixa de ser apenas parte do sistema e se torna seu arquiteto ativo. Não um executor, mas um iniciador. Não um fanático nas trincheiras, mas alguém que utilizava conscientemente a ciência como fachada para o sadismo. A reação da liderança nazista às ações de Joseph Mengele foi reveladora e, ao mesmo tempo, perturbadora. Ele não foi interrompido, punido, nem afastado. Pelo contrário, dentro do sistema da SS era considerado um profissional eficaz, útil e promissor. Mengele não agia de forma isolada, mas em total conformidade com a lógica da política racial nazista. Oficialmente, suas pesquisas se enquadravam no conceito de higiene racial e eugênia, amplamente apoiado pela liderança do Terceiro Reich. Seus experimentos com gêmeos, hereditariedade e anomalias físicas eram vistos como uma forma de obter dados para o futuro controle e a purificação da população. Os relatórios de Mengele eram encaminhados às estruturas científicas da SS e utilizados como parte de um programa mais amplo de pesquisas pseudocientíficas. Ao mesmo tempo, é importante compreender que mesmo dentro do sistema médico nazista, Mengele era considerado um caso extremo. Existem testemunhos documentados de que alguns médicos das SS e funcionários do campo ficaram chocados com os métodos que ele utilizava. Não se tratava de compaixão pelos prisioneiros no sentido moderno, mas do reconhecimento de que Mengele ultrapassava os limites até mesmo das normas deformadas que existiam nos campos. Alguns colegas destacavam sua total falta de interesse pelo tratamento em si. Ele não tentava preservar a vida dos pacientes, nem mesmo quando isso não contrariaria a ideologia. O que o interessava era apenas o processo. A dor, a reação do corpo, o momento da morte. Para a parte dos médicos nazistas que ainda tentavam manter a aparência de medicina, isso parecia uma ruptura explícita, até mesmo da lógica do campo. No entanto, esse choque e essa discordância não se transformaram em resistência.
O sistema não puniu Mengele por sua crueldade excessiva, porque suas ações forneciam aquilo que mais se valorizava: controle, estatísticas e material para pesquisas. Aqueles que sentiam repulsa escolheram o silêncio. Aqueles que detinham poder escolheram a utilidade. É por isso que Mengele continuou trabalhando sem restrições. Ele tinha permissão para selecionar cobaias, utilizar os recursos do campo e agir de forma autônoma. Ele não era um solitário, mas também não era apenas uma engrenagem. Tornou-se o ponto em que ideologia, ciência e sadismo se fundiram em algo que assustava até mesmo parte daqueles que serviam ao mesmo sistema. Após a derrota da Alemanha, Joseph Mengele não desapareceu imediatamente, nem se escondeu em pânico. Nos primeiros meses após a guerra, ele se comportava como se ainda esperasse se misturar entre milhares de outros oficiais da SS. Chegou a ser detido pelas forças americanas, mas foi libertado porque, naquele momento, seu nome ainda não constava nas listas dos criminosos de guerra mais procurados. Ele não possuía a tatuagem do grupo sanguíneo da SS e seus documentos não levantaram suspeitas. Quando ficou claro que as investigações sobre os crimes nazistas estavam ganhando força, Mengele passou a se esconder de forma sistemática. Durante vários anos, viveu na Alemanha Ocidental sob um nome falso, mudando constantemente de local, trabalhando em fazendas e contando com o apoio de antigos nazistas. Não foi uma fuga solitária, foi uma rede. Pessoas lhe forneciam dinheiro, abrigo, conselhos e contatos. Em 1949, Mengele deixou a Europa utilizando as chamadas Rat Lines, rotas ilegais de fuga de nazistas para a América do Sul. Ele obteve documentos em nome de Helmut Gregor e chegou à Argentina sem dificuldades. Lá, viveu abertamente, trabalhou, conviveu com outros emigrantes alemães e, em círculos restritos, nem sequer escondia suas opiniões. Ao longo da década de 1950, Mengele mudou de país várias vezes: Argentina, Paraguai e mais tarde Brasil. Seus deslocamentos eram conhecidos por muitos, mas por muito tempo não resultaram em prisão. Em parte devido à fraca coordenação internacional, em parte pela falta de disposição de alguns governos em criar tensões diplomáticas, e em parte porque antigos aliados continuavam a protegê-lo. Quando em 1960, os serviços de inteligência israelenses capturaram Adolf Eichmann em Buenos Aires, Mengele percebeu que já não podia se sentir seguro. Ele desapareceu do espaço público, passou a viver de forma semi-clandestina, morou em fazendas isoladas e evitou cidades e contatos. Ainda assim, mesmo nesse período, não esteve completamente sozinho. Foi ajudado por amigos, familiares e por pessoas que acreditavam que o passado deveria permanecer no passado. Mengele morreu em 1979 no Brasil, afogando-se durante um banho de mar após sofrer um derrame cerebral. Naquele momento, era um dos criminosos nazistas mais procurados do mundo, mas nunca chegou a ser julgado. Sua morte permaneceu sem confirmação por muito tempo, o que apenas reforçou o mito de seu desaparecimento e de sua impunidade. Esse percurso no pós-guerra revela não apenas o fracasso da justiça, ele mostra o quão facilmente uma pessoa pode evitar a responsabilização quando está cercada por pessoas dispostas a guardar silêncio, ajudar e fechar os olhos. Mengele sobreviveu não porque fosse um gênio da fuga, mas porque o sistema de cumplicidade não desapareceu com o fim da guerra. A história de Joseph Mengele é frequentemente apresentada como a história de um único monstro. É mais simples assim. É mais confortável para a memória coletiva. Mas a realidade é muito mais perigosa. Mengele não surgiu no vácuo e não agiu sozinho. Ao seu redor sempre houve pessoas que abriam portas, assinavam autorizações, forneciam recursos, permaneciam em silêncio ou escolhiam se afastar. Seus experimentos foram possíveis não apenas porque ele era cruel. Eles foram possíveis porque existia todo um sistema de pessoas que chamavam isso de ciência, progresso ou necessidade. Alguns viam nisso algo útil para suas carreiras. Outros, um serviço à ideologia. Alguns simplesmente não queriam perder seus cargos, e quase ninguém quis assumir responsabilidade. Após a guerra, essa lógica não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. As mesmas pessoas ajudavam com documentos, forneciam dinheiro, indicavam rotas de fuga e ofereciam abrigo. Alguns ajudavam por convicção, outros por medo, outros pelo desejo de esquecer. Mas o resultado foi o mesmo. Uma pessoa responsável por crimes em massa viveu por décadas sem julgamento e sem condenação. Mengele não foi o único e não foi o último. Ele se tornou um símbolo não apenas de sadismo,
mas também de cumplicidade. Um símbolo de como o mal sobrevive não graças a fanáticos, mas graças a pessoas comuns que fazem pequenas escolhas convenientes para si mesmas. A história de Mengele não terminou com justiça, mas com silêncio. E o seu sentido está justamente nisso. Ela mostra que o maior perigo não está em um criminoso isolado, mas no ambiente que permite que ele exista, haja e desapareça sem deixar rastros. É por isso que essa história deve ser lembrada não como um horror do passado, mas como um alerta